Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cheguem sobre a tua vida e o teu coração. Somos a Igreja Batista Bom Retiro, estamos aqui mais um domingo para levar uma palavra de fé, de salvação para a tua vida. E você que está nos escutando, que não tem igreja, eu quero dizer que agora você tem uma igreja. Clique aí na descrição desse vídeo, vai lá em Rota Membresia, clique, preencha e você vai estar debaixo do nosso cuidado, da nossa autoridade, você vai se tornar um membro da Igreja Batista do Bom Retiro e nós vamos poder estender a nossa cobertura espiritual até você. Então você que não estava frequentando igreja, você que estava desanimado com igreja, eu quero te dizer que agora você tem a razão de estar realmente cultuando a Deus. Então venha fazer parte dessa igreja, venha fazer parte desse movimento, daquilo que Deus está fazendo aqui em Curitiba, Paraná, mas não só aqui, porque essas mensagens, esses cultos têm chegado nos lares e têm rompido fronteiras. Então, o meu desejo é que você possa realmente ser cuidado aqui. Temos vários pastores que vão estar entrando em contato com você para estar cuidando de você. Amém? E eu queria começar nessa manhã orando. Sempre quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, nós devemos começar buscando o Senhor da palavra, o dono da palavra, aquele que nos deu essa palavra. Vamos orar? Coloque a mão aí no teu coração, do jeito que você está sentado, em pé, de joelho, não importa. O importante é você clame agora pela presença do Senhor, busca o Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração uma palavra que venha direto do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque pudemos nos reunir, mesmo à distância, mesmo nos lares, nós agora estamos reunidos com um só propósito. O propósito de adorar o Senhor, o propósito de glorificar o teu nome, de exaltar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós invocamos a tua presença e pedimos agora que o teu Espírito Santo sopre nos nossos corações, Pai. Sopre a vida do Senhor, sopre a alegria do Senhor, possa invadir os nossos corações e aquilo que era tristeza, aquilo que era derrota, aquilo que era fracasso, está saindo agora em nome de Jesus e está entrando agora nos nossos corações, ó Pai, o fogo do Espírito Santo, que venha nos incendiar e queimar em nós. Queima, Senhor, nessa manhã todo pecado, toda impureza e nos leva para um lugar de santidade da presença do Senhor. Nós te louvamos, Deus, por essa manhã, nós te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? E agora, para começar esse momento, eu queria começar convidando você a assistir um vídeo, ele é bem curto, mas ele é bem ilustrativo com relação àquilo que Deus colocou no nosso coração para nós ministrarmos nessa manhã. Amém? Agora que você já assistiu esse vídeo, vamos para a palavra do Senhor. O tema da palavra do Senhor nessa manhã é nas mãos do oleiro. Você viu o vídeo já explicou, você já conseguiu ser muito inteligente, você já entendeu aonde a gente quer chegar nessa manhã.
Agora vamos ministrar essa palavra e que você possa receber essa palavra aí no teu coração. Abra o teu coração para você ouvir aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim na mão do oleiro, ó casa de Israel. Jeremias, o significado de Jeremias é: o Senhor é exaltado. E o que nós começamos aqui, percebemos que Deus está conversando com Jeremias, ele diz: levanta-se e desça até a casa do oleiro, eu quero te ensinar algo, eu quero te comunicar algo, Jeremias. E a gente vê Deus julgando o pecado da nação nesse momento. Então Jeremias, o nome dele, significado, um dos significados é: o Senhor é exaltado. O profeta tem o quê? Uma tarefa ali de proclamar o julgamento de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: toda vez que o profeta é levantado, toda vez que Deus levanta profetas na palavra de Deus, ele vem para trazer o povo, porque o povo está distorcendo a verdade de Deus, o povo está se afastando de Deus, o povo já não está mais andando com Deus, não está mais caminhando com Deus, então Deus levanta um profeta. E ele chama o povo para um momento de arrependimento. Deus, ele sempre chama o povo para um recomeço, para um retorno, recomeçando com Deus, recomeçando a história. Deus então está dizendo: volte-se, se volte para mim. Ele levanta, e o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão na palavra de Deus, mas ele levanta esse homem para trazer uma palavra de restauração e de julgamento para essa nação, uma nação rebelde. O julgamento de Judá se dá por causa do pecado. Eu quero dizer que toda vez que Deus traz um julgamento sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre uma nação, sobre uma cidade, Deus está trazendo o quê? O julgamento por causa de um pecado, não só de um pecado, mas por causa da prática do pecado. É isso que Deus está dizendo, a maldade do ser humano. A maldade do ser humano muitas vezes sobe até o trono de Deus. Foi assim no tempo de Noé, em Gênesis capítulo 6. E Deus sentiu o quê? E subiu até o trono de Deus a maldade do homem. E toda vez que isso acontece, Deus ele se levanta, não apenas como um juiz. Deus não vem para julgar e para castigar, mas Deus, em primeiro lugar, ele chama o homem para o arrependimento. Deus, ele chama o homem para dizer para o homem, dizer assim: você está ferindo a minha santidade, você está desobedecendo os meus decretos, você está desobedecendo os meus ensinamentos, os meus princípios, volte-se para mim. Deus levanta então Jeremias nesse tempo, para fazer isso, para trazer essa palavra para o povo. Então ele traz o quê? Um julgamento para o povo. E ele traz também dizendo que o pecado, ele tem o pecado, então sempre vai ter um preço. E o preço que a Bíblia diz do pecado é um preço amargo, é um preço muito alto que as pessoas pagam. O preço do pecado qual que é? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, é um preço amargo, traz sofrimento à nação, traz sofrimento para você, traz sofrimento para as pessoas. Toda vez que eu e você nós nos envolvemos com o pecado, toda vez que nós começamos a nos relacionar com o pecado, achamos que o pecado não é tão ruim assim, achamos que as consequências do pecado não são tão desastrosas assim. Então vai trazer dor, vai trazer sofrimento, e a nação passa a ser rejeitada por Deus. Aquela nação que vive em pecado, ela é rejeitada por Deus na prática do pecado. Quando eu e você vivemos em pecado, nós somos rejeitados por Deus naquele momento. Quando que Deus ele se volta para nós? Quando nós abandonamos o pecado. O convite de Deus aqui não é para a nação ser rejeitada, o convite de Deus sempre é para o arrependimento. Mas Deus que é santo, e a palavra de Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Então quando nós vivemos, quando a nação, quando a nossa cidade, quando a nossa família, quando a nossa casa, nós vivemos no princípio, debaixo do princípio do pecado, nós estamos expulsando Deus, nós estamos nos afastando de Deus.
É isso que Deus está dizendo nessa manhã. É isso que Deus estava falando lá com Jeremias. Ele está dando uma ordem para Jeremias. Jeremias, levanta-se. Sai desse marasmo, Jeremias. Sai dessa cama. Sai desse estado de inércia agora e levanta, Jeremias. E desce à casa do oleiro, porque eu tenho que falar com o meu povo, eu tenho que ensinar a eles o que eles estão fazendo de errado. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, o que nós estamos fazendo? Estamos nos envolvendo com o pecado, temos tido gosto pelo pecado, porque tem gente que gosta de pecar, tem gente que tem prazer no pecado, tem pessoas que não querem abandonar o pecado, elas querem viver na prática do pecado, e justificam de várias formas, acham um monte de desculpas para viver no pecado. Eu quero te dizer uma coisa, se você é uma dessas pessoas que se envolve com o pecado, que ama o pecado, que deseja o pecado, eu quero te dizer que vai vir um julgamento sobre a tua vida. E o preço que vem desse julgamento é um preço amargo, muitas vezes, que você não consegue pagar, que eu não consigo pagar, que nenhum ser humano consegue pagar. Se volte para Deus, para que você possa entender e conhecer a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida e para a tua casa. Pare de sofrer, pare de se envolver com o pecado, pare de viver nessas práticas de iniquidade, de escuridão. Pare de viver nas trevas, saia das trevas. A palavra de Deus diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. O que é trevas, pastor? É a ausência de luz. Aonde não tem luz é trevas. Então quem tem que crescer é a luz que brilha dentro de você. Essa luz está em você. Você não é a luz, mas Deus é a luz. Jesus é a luz. Mas essa luz precisa brilhar através da minha vida e da tua vida. E eu queria falar um pouquinho sobre o barro, que é a matéria-prima. Para se fazer um vaso, começa-se com o quê? Com o barro. E eu queria falar dos tipos de barro. Tem cerca de 200 tipos de barros existentes na natureza. São tipos diferentes de barro, alguns mais resistentes e outros menos, alguns mais claros, outros mais escuros, alguns com mais liga, outros sem ou com menos liga. E sendo assim, o verdadeiro oleiro deve ir ao local onde se encontra o quê? O barro. Eu e você, nós somos esse barro. Então existem vários tipos de barro, vários tipos de formação de barro. Uns que dão mais liga, outros que não têm tanta liga, uns mais escuro, outros mais claro, mas existem vários tipos de barro. Mas quem escolhe o barro para trabalhar é o oleiro. É o oleiro que vai até o encontro do barro, ele se encontra com aquele barro e ele escolhe qual é o tipo de barro que ele quer trabalhar. É o oleiro que escolhe o barro. Aprendendo com o oleiro, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Deus ensina através do exemplo. Quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, é porque ele tem uma intenção, ele quer ensinar. E eu sou apaixonado por Jesus, eu amo a Deus, por quê? Porque o nosso Deus nos ensina de várias formas, e Deus ele vem nos ensinando sempre com ilustrações, com ensinamentos, através de parábolas, através realmente de ensinamentos, de exemplos que ele mesmo faz conosco, e ele nos ensina. Jeremias observa o que? O trabalho do oleiro. O que Deus quer ensinar para Jeremias é que ele quer mostrar para ele, dizer assim, Jeremias, olha como é que o oleiro trabalha, olha como é que eu quero trabalhar em Israel, olha como é que eu quero trabalhar com as famílias da IBBR, olha como é que eu quero trabalhar na vida das pessoas. Eu pego o barro que não tem forma nenhuma e eu transformo ele naquilo que eu quero, para uma finalidade específica. Então Deus ele nos forma com uma finalidade. Ele pega esse barro para ser trabalhado. Jeremias então observa o que? O trabalho do oleiro. O que nós temos aprendido com o oleiro. O que você tem aprendido com Deus que é o oleiro, que faz a tua vida, que fez a tua vida, que transforma a tua vida, que renova a tua vida, que refaz de novo. O oleiro já te fez novamente. Você já é um novo vaso. Você já é um vaso agora de honra para esse oleiro. Você tem servido a esse oleiro. Aprendendo com o oleiro. Quais são as lições que nós tiramos com o oleiro? Aquele homem que estava trabalhando no vídeo com o barro. Ele vai formando aquele vaso. Ele vai dando a forma para aquele vaso. Ele dá o tamanho. Ele dá aquelas especificações para aquele vaso do jeito que ele quer fazer aquele vaso. Ele faz conforme é o desejo dele. Então você precisa aprender com o oleiro, mas nós também precisamos ouvir o oleiro. Nós aprendemos com aquilo que o oleiro nos ensina, mas nós também precisamos ouvir o oleiro. Olha só o que a palavra de Deus diz em Jeremias 18, 2b. E lá farei ouvir o quê? As minhas palavras. Deus quer falar com você.
Deus nesse tempo Ele tem usado. A Igreja Batista do Bom Retiro, ela tem se esforçado, ela não tem medido esforço para te levar. Toda semana nós temos palavras de Deus saindo desse altar. Seja na segunda com o pastor Queco, seja na terça com o pastor Alcir e toda a equipe do CR, seja na quarta com o pastor Lobo, quarta Fire, na quinta-feira nós temos a quinta teológica, na sexta-feira nós temos o Família da Fé, sábado temos a nossa juventude, domingo nós estamos aqui. Então essa igreja tem se esforçado para sempre levar uma palavra de Deus para a tua vida. Agora, o que você está ouvindo? Quais são as palavras de Deus que você tem escutado? O que você tem escutado do oleiro? Ouvir com atenção o oleiro. Será que nós ouvimos com atenção? Nesse momento que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração para mim derramar sobre a Igreja Batista do Bom Retiro, e você que está em casa nos escutando essa manhã, você está prestando atenção? Você tem escutado o que Deus tem falado através da boca dos seus filhos, através da boca dos pastores, dos profetas nesse tempo? Você tem dado atenção, você tem dado crédito para a palavra de Deus nesse momento? Deus deseja chamar a atenção do profeta. Deus está chamando a nossa atenção. Deus chama a minha atenção. Deus chama a tua atenção. Ele quer nos ensinar algo nessa manhã. Deus, Ele deseja em todo o tempo. Deus, Ele gasta energia com aquilo que Ele quer ensinar para o ser humano. Deus, Ele não desperdiça o tempo dele com nada, mas Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Ele tem chamado a nossa atenção. O oleiro tem chamado a tua atenção. Agora você tem dado atenção para o oleiro. Como que você tem dado? Que tipo de atenção você tem dado para Deus? Qual é a parte do teu dia que você para na presença do oleiro? Você como barro, você como vaso. Qual é o momento em que você para diante do oleiro e diz: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, me instrui na tua palavra. Instrui os teus propósitos para a minha vida, para a minha família, Senhor. Você tem parado, você tem escutado o oleiro, você tem ouvido o oleiro. Interessante que Jeremias ele faz algo, então ele é chamado por Deus, ele obedece a Deus, ele sai para ouvir a voz do oleiro, ele presta atenção no oleiro, mas ele obedece e descia a casa do oleiro. Levanta-se, Jeremias, e desce a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo, eu quero te ensinar, eu quero falar contigo, porque eu quero levar um recado para o povo, eu quero levar um recado para essa nação. E o profeta obedece à voz de Deus, ele sabe que Deus deseja ensinar algo. O que temos aprendido com Deus? O que você tem aprendido com Deus? Ele sabe que Deus deseja ensinar algo. Deus tem nos ensinado culto após culto. Deus tem chamado a nossa atenção todos os momentos da nossa vida. Nós temos aqui a palavra de Deus com os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Deus chama a nossa atenção. Deus ele pede uma coisa para o ser humano. Uma coisa Deus pede: obediência dentro da palavra. Obedeça o que você tem aprendido. Coloque em prática o que você tem aprendido. Deus ele está chamando a sua nação. Deus está chamando as famílias. Deus está chamando as igrejas nesse tempo. Deus está chamando o seu povo. O que você tem escutado? O que você tem aprendido com Deus? Você tem colocado em prática? A tua família tem praticado os ensinamentos, aquilo que o oleiro tem ensinado. Você tem prestado atenção no que o oleiro tem ministrado, no que o oleiro tem te ensinado, no que o oleiro tem falado, na forma que o oleiro tem se revelado a você. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção no que Deus está comunicando. Muitas vezes nós não prestamos atenção, algumas vezes nós prestamos atenção, mas não é o que nós queremos ouvir. Então nós não aceitamos aquilo como uma palavra de Deus, nós não aceitamos aquilo como uma fala de Deus. Às vezes Deus está usando os pastores, está usando quem está ministrando a palavra, e você se levanta contra porque você não quer obedecer aquela palavra. E você diz que isso não é de Deus. O pastor pegou pesado hoje, o pastor falou demais, eu não concordo com aquele pastor, eu não concordo com você, eu não concordo com a minha esposa, eu não concordo com o marido, com os filhos, porque na verdade o teu coração não é um coração obediente a Deus. Você é alguém que não está dando atenção para o oleiro, por isso que você tem dificuldade de obedecer. Jeremias, no momento em que Deus chama ele e diz: vai, desce que eu vou falar com você, obedece. Ele obedece no mesmo momento e descia a casa do oleiro. Você é alguém que obedece a Deus. Deus muitas vezes está sinalizando, Deus está falando, Deus está usando pessoas e Ele está dizendo: não vai por esse caminho, não pega esse atalho, não se envolva com essas pessoas, não faça esses negócios, não aceite esse emprego, não saia do teu emprego, aguente um pouco mais, eu não te chamei para fazer isso, eu te chamei para outro lugar.
e você quer fazer as coisas no teu braço, na tua força, e você traz dor e sofrimento para a tua vida, porque você não está obedecendo a Deus. Jeremias, ele decide obedecer a Deus no momento em que Deus chama ele. Obedecendo ao Senhor, obedecendo realmente ao oleiro. O vaso se quebra então, o vaso está quebrado. O que Deus está dizendo, como o vaso que ele fazia de barro, o vaso que estava, aquele barro que estava na mão do oleiro, ele se quebra, ele se quebrou, ele foi o que? Deformado naquele momento na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. O oleiro decide como ele vai fazer o novo vaso. Aquele vaso pode não ser mais igual àquele que se quebrou. Aquele formato que se quebrou era de uma forma. Às vezes nós estamos na igreja e ficamos presos nisso daí, mas não é mais igual, pastor. Não é mais como 10 anos atrás, 15 anos atrás. Nós queremos viver da mesma forma. Então o vaso foi quebrado. O vaso foi o quê? Deformado. E Deus, ele não... Interessante é que às vezes a gente pensa que Deus quer reformar vaso. Deus não quer colar vaso não, meu irmão. Deus, ele não quer fazer remendo em você não. Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar um endereço, ele quer te dar uma finalidade. Deus quer te lançar como uma flecha. Ele quer te fazer como um novo vaso. Ele não quer restaurar apenas aquele vaso que está quebrado, não. Deus é um Deus de restauração, sim, mas Ele é um Deus que refaz aquilo. Então Ele começa fazendo um novo vaso. Ele não mudou a finalidade do vaso. O vaso serve para o quê? Para carregar líquidos, para colocar para enfeite. O vaso, ele tem uma finalidade. O que você tem carregado dentro de você? Que tipo de vaso você é? Você é um vaso furado? Que tudo que você absorve, que tudo que você recebe vaza, você não aproveita nada, não fica nada, ou você é um vaso que foi curado, um vaso que foi restaurado, um vaso que foi refeito, e retém aquilo que é bom. Você é um vaso que retém, porque o vaso é para reter aquilo, o líquido dentro dele, para ser usado, para trazer vida. Quando você tem um vaso e você coloca uma flor dentro daquele vaso, e você coloca com água, aquilo traz vida, aquilo conserva a vida. Você tem sido alguém que conserva a vida? O ambiente que você chega, você traz a vida. Porque você chega num ambiente que não tem vida, você como vaso de Deus, você precisa trazer a vida e conservar a vida naquele lugar. Ou você é um vaso furado, um vaso quebrado, um vaso que não retém o líquido, um vaso que não retém o amor de Deus, um vaso que não é um vaso que carrega a compaixão, um vaso que não carrega o amor, que não carrega a graça de Deus, que não, tudo isso já vazou de você. Que tipo de vaso você é? Amassando o barro. Eu entendo que Deus, ele amassa o barro. Por que ele amassa o barro? Porque ele quer tirar todas as impurezas do barro. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Por que é importante amassar o barro? Por que muitas vezes parece que está doendo aí, na tua vida dói, quando Deus está amassando você, quando ele está me amassando, parece que vai doendo. Quando o oleiro bota a mão no barro, ele aperta o barro porque ele precisa separar. Ele precisa tirar as impurezas do barro. Quais são as impurezas que Deus precisa tirar da tua vida nessa manhã? Quais são as impurezas que Deus precisa arrancar nessa manhã da tua vida, da tua casa e da tua história? Quais são as impurezas? Aonde você deixou essas impurezas te contaminarem? Aonde essas impurezas entraram na tua vida? Quando foi? Qual foi o pecado, ou qual é o pecado que você tem alimentado? Qual é o pecado que você tem guardado dentro do teu coração? Que isso é uma impureza, que impede Deus de te fazer como um vaso perfeito na presença dEle. E Ele precisa te amassar, te amassar, te amassar, para arrancar essas impurezas. Porque quando o oleiro está amassando a gente, eu quero te dizer uma coisa. Que quando o oleiro está te amassando, ele está deixando a impressão digital dele em você. Nós temos as impressões digitais de Deus na nossa vida. Deus deixou as impressões digitais dele, as marcas dele, ele deixou sobre mim, deixou sobre você. Ele deixa as impressões dele em nós. Quais são as impressões que você tem do oleiro? Quais são as impressões que você tem carregado do oleiro? Porque o oleiro, ele separa as impurezas, e conforme ele separa as impurezas, ele arranca o pecado, ele vai deixando as impressões dele, ele vai deixando o DNA dele, ele vai deixando as marcas dele em mim e em você. O oleiro deseja deixar marcas, impressões na tua vida nessa manhã. Ele quer deixar as impressões na tua família e na tua casa. Quais são as impressões que você tem do oleiro?
amassando o barro. Deixa o oleiro te amassar, meu irmão. Se está doendo, é porque tem impureza. Se está machucando, é porque tem impureza, tem pecado, e ele precisa arrancar. Para que a hora que ele for formar esse novo vaso, ele não venha com defeito, ele não venha com impureza, ele não venha manchado pelo pecado. O oleiro está deixando as impressões dele em você e na tua vida. Lições do barro. Eu queria trazer lições para você e para mim nessa manhã. Eu sou barro, você é barro, nós somos barro. Ah, é? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do barro, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente, se tornou uma alma vivente. O homem se torna vivente. O barro não tem valor. Quem dá valor ao barro é o oleiro. O barro não tem valor. Aonde você encontra barro? No pântano. Você encontra barro quando chove muito e cria aquelas poças. Você encontra o barro misturado com a terra. O barro não tem valor. Muitas vezes as pessoas disseram para você que você não tem valor. Nós pisamos no barro. Nós pisamos em cima da terra. Nós pisamos no pó. Nós pisamos em nós mesmos. Muitas vezes nós nos machucamos. Muitas vezes nós nos ofendemos. Porque o barro em si, o barro pelo barro, ele não tem valor. Quem dá valor para o barro é o oleiro. E por isso que o oleiro escolhe o barro que ele quer trabalhar. E Deus foi e formou o homem, e ele pega aquele barro, e ele se mistura com aquele barro, e deixa as impressões, e ele sopra o fôlego de vida no barro. Deus está soprando o fôlego de vida na tua vida nessa manhã. Ele está trazendo o valor que você tem. O valor que você tem foi dado pelo oleiro. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é dispenseiro da graça de Cristo, você é mais do que vencedor. Você é sal da terra e luz do mundo. Deixa a luz do Senhor brilhar na tua vida nessa manhã. Deixa a luz do Senhor brilhar. Ele está trazendo o valor que você tem, o valor real. O valor que você tem não é o valor que as pessoas dizem que você tem. O valor que você tem não é o que rotularam em você. O valor que você tem não é o que os outros dizem a teu respeito. O valor que você tem não é os títulos que você tem. O valor que você tem não tem nada a ver com os teus diplomas, com o teu conhecimento. Quem te dá valor é o oleiro que dá valor para o barro. Segunda lição do barro. Que se espedaça ou quebra facilmente. O barro ele é quebradiço, por isso que o vaso se quebrou. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é para que eu sinta quanto sou frágil. Salmo 39:4. O barro é frágil, meu irmão. A minha vida é frágil, a tua vida é frágil. Nós somos frágeis porque nós somos barro. Fica 3 minutos sem respirar aí. Tenta segurar a tua respiração aí na tua casa. E daqui a pouco alguém vai ter que pegar aí e chamar o SAMU para te socorrer. Se você ficar sem ar, basta 3 minutos, 4 minutos sem ar. E acabou, você acabou a minha vida. O barro é frágil, é um material frágil. Nós somos frágeis. Quando nós não temos Deus, nós somos frágeis. Nós decidimos andar longe de Deus. Nós decidimos andar sem Deus. Então nós entendemos quando nós nos deparamos com a realidade da vida, nós entendemos o quanto nós somos frágeis. Eu e você somos frágeis, nós precisamos do oleiro, porque é o oleiro que vai fazer aquele barro que é frágil, aquele barro sem valor, ele vai dar valor, mas ele vai fortalecer aquele barro. É ele que faz aquele barro ter força para resistir às intempéries depois do forno para queimar. É o oleiro que transforma um barro frágil em um barro resistente. É o fogo da purificação que vai fazer isso na minha vida e na tua vida. Receba realmente esse oleiro na tua casa nessa manhã. Receba o oleiro na tua vida nessa manhã. Caminhe com Deus. Entenda o quanto você é frágil. Tire essas lições. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Faze-me conhecer a minha medida, para que eu possa ver o quanto eu sou frágil sem o Senhor. Eu quero te dizer que tudo que você construiu sem o Senhor, tudo que você tem construído longe do Senhor é frágil. Basta um sopro, basta um vírus, basta uma pandemia, basta vir uma palavra, basta uma notícia do médico, basta uma palavra contrária para você ver o quanto você é frágil, o quanto eu sou frágil.
O oleiro está aqui. O oleiro está na tua casa. O oleiro que pega esse barro frágil e molda e deixa as impressões dele. Esse oleiro está aqui. O oleiro é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra lição do barro. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que contende com o seu Criador. Daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Acaso o barro, eu e você que somos esse barro, podemos dizer para o oleiro, olha, o que você está fazendo, Deus, o que você está fazendo comigo? O que você, Senhor, está fazendo na minha vida, Senhor? Ele não tem mãos, Isaías 45:9. O barro não tem querer. O barro, quando ele está nas mãos do oleiro, ele não tem querer. O oleiro trabalha o barro conforme ele deseja. Ele trabalha o barro conforme ele quer. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Você tem que ser o barro e deixar Deus trabalhar na tua vida. Às vezes você não quer que Deus trabalhe em algumas áreas da tua vida. Às vezes a gente deixa oculto algumas áreas da nossa vida. E queremos que esse vaso saia perfeito. Queremos que esse vaso seja resistente. Queremos que esse vaso seja um vaso de honra. Mas nós não queremos deixar o oleiro trabalhar com o barro. Nós dizemos que está doendo, nós não queremos que o oleiro trabalhe. Acaso nós podemos contender com o nosso Criador? Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Acaso nós podemos perguntar o que o Senhor está fazendo, Deus? O barro não tem querer. O barro não tem querer. O querer do barro é estar nas mãos do oleiro. Se nós entendermos que o nosso querer tem que ser estar nas mãos do oleiro, porque o oleiro tem o melhor para a nossa vida. O oleiro conhece a nossa história, porque é ele que nos formou, é ele que nos fez como vaso. Sem Deus nós somos apenas um barro frágil. Sem Deus nós somos apenas um barro que é pisoteado. Sem Deus nós somos um barro que não tem querer. Que tipo de barro você é? Que tipo de barro você quer ser? Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você deseja ser? Lições do barro. A quarta lição que eu tiro do barro. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Repita aí na tua casa. Todos nós somos obra das Tuas mãos. O barro é matéria-prima para Deus, para o oleiro. Eu e você somos a matéria-prima que Deus quer alcançar essa cidade. Essa matéria-prima que Deus quer alcançar esse país. Que Deus quer alcançar as nações. Nós somos a matéria-prima que o oleiro decidiu usar. Eu e você somos a matéria-prima que Deus decidiu usar para alcançar as nações. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar o oleiro trabalhar nas nossas vidas. Todos nós somos obra das mãos do oleiro. Eu e você somos obras das mãos do oleiro. Você é obra de Deus. Você foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus. A tua família foi criada por Deus, meu irmão. Entenda isso, você é uma matéria-prima que Deus decidiu trabalhar. Deus decidiu pegar do barro, do pó da terra e formar o homem. Do barro frágil, Deus pode fazer um barro resistente. Do barro, que é uma matéria-prima, Deus pode levantar um homem e uma mulher de oração. Desse barro que é pisoteado, que é humilhado, que é envergonhado, Deus pode levantar um vaso de honra. Deus está levantando nessa manhã vasos de honra aí nessas casas. Deus está levantando um exército de vasos, homens e mulheres, que vão ser cheios do Espírito Santo, que vão levar salvação, que vão levar cura, que vão levar libertação, mas que vão levar o amor de Deus. Vasos de honra, vasos cheios do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Você é a matéria-prima que Deus está usando. Você é a matéria-prima que Deus quer usar. Se permita ser moldado pelo oleiro. Se permita ser usado pelo oleiro. O oleiro dá forma ao vaso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil. Vou repetir para você. Se, pois, alguém se purificar, lembra lá do pecado, eu comecei falando do pecado. Destas coisas, se purificar destes pecados, será um vaso para a honra, santificado e útil,
Sede santos, porque eu sou santo. Buscai a santidade e a purificação e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos úteis para Deus. Nós deixamos de ser barro frágil quando nós somos purificados e vivemos uma vida de santidade na presença do Senhor. Comece a buscar uma vida de santidade. Deixe de ser esse vaso para desonra e passe a ser um vaso de honra, um vaso purificado, um vaso santificado, um vaso realmente útil, preparado para toda boa obra. Olha só qual é a finalidade que Deus está nos dando. Preparado para toda boa obra. O oleiro dá forma ao vaso. O vaso pode escolher a sua finalidade. Você é um vaso qualificado. Eu quero te dizer que você é um vaso escolhido. Você é um vaso qualificado pelo oleiro nessa manhã, para que você possa realmente escolher qual é a finalidade. Deus está dizendo, você pode escolher a finalidade, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ser vazio do Espírito Santo. Essa finalidade compete a nós, mas nós somos um vaso. Deus nos fez para sermos cheios do Espírito Santo, para transbordarmos desse Espírito, para nos enchermos de novo, para transbordarmos de novo, para nos enchermos de novo e transbordarmos de novo. É assim que Deus nos fez, um vaso de honra. Você é um vaso qualificado. A pergunta que eu quero te fazer é essa: você é um vaso qualificado? Você é um vaso de honra? Primeiro eu fiz uma afirmação, agora eu estou fazendo uma pergunta para você. Você é um vaso qualificado? O oleiro dá forma ao vaso. Ele trabalha com o barro, ele dá forma ao vaso, sendo moldado pelo oleiro. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. O oleiro molda o vaso do interior para o exterior. Você viu ali naquele vídeo, o oleiro vai formar o vaso, ele vai moldar o vaso. Ele pega o vaso, ele começa a dar forma. E ele começa a moldar aquele vaso do interior para o exterior. Deus está te moldando, e para Ele te moldar, Ele vai te moldar do interior, ou seja, de dentro para fora. Por que que nós vemos hoje tantas igrejas sofrendo, tantas igrejas destruídas, tantas igrejas sem a presença de Deus? Porque elas querem viver o exterior, mas sem ser moldados no interior, sem ser purificado de dentro para fora. Queremos viver uma vida de santidade sem realmente pagar um preço, sem ser purificado pelo fogo. Não tem como. Não tem como eu querer viver uma vida de santidade, uma falsa santidade, quando eu não me afasto do pecado, quando eu não me arrependo dos pecados, quando eu continuo me contaminando com o pecado. O oleiro vai moldar o vaso de dentro para fora, é do interior para o exterior. O nosso exterior vai refletir aquilo que já aconteceu dentro do nosso interior. Agora, se não está acontecendo nada dentro do meu interior, dentro do teu interior, o nosso exterior vai refletir apenas a tristeza, apenas a derrota, apenas os fracassos, porque na verdade o nosso interior já está contaminado. O vaso não pode estar contaminado dentro, o vaso não pode estar contaminado fora, porque se ele está contaminado dentro, ele vai refletir a contaminação no exterior. E vai aparecer as impurezas, e vão aparecer os pecados, e vão aparecer todas as manchas, e vão aparecer todas as rachaduras do vaso no exterior. Ninguém consegue esconder o que é, meu irmão. Nós podemos tentar esconder aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Tentamos esconder das pessoas, mas Deus, que é o olheiro, sabe quem você é. Deus, que é o olheiro, sabe que vaso você é. Deus, que é o olheiro, sabe que barro você é. Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe se o teu interior já foi moldado. Deus sabe se o teu interior já foi transformado. Deus sabe se o teu interior já foi moldado da forma que Ele deseja, para que o teu exterior possa refletir a glória do Pai, a presença do Pai, o amor do Pai. Que tipo de vaso você é? Sabe por que que nós não vemos os milagres muitas vezes de Deus acontecendo? Porque nós queremos apenas os sinais exteriores da presença de Deus. Nós não queremos viver os sinais interiores da presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que me escuta nessa manhã. Para nós podermos viver os sinais exteriores da presença, da manifestação de Deus, primeiro nós temos que viver esses sinais da manifestação de Deus
dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Essas impressões do oleiro estão dentro de nós. Nós precisamos viver primeiro dentro do nosso interior, para que nós possamos viver e refletir no nosso exterior, sendo moldado pelo vaso, sendo moldado como vaso. Mas ele também nos faz um novo vaso. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não diz, o texto de Jeremias não está dizendo que ele tentou recuperar o vaso. Não está dizendo que ele tentou restaurar o vaso. Não está dizendo que ele tentou colar o vaso. O texto está dizendo que aquele vaso que o oleiro fazia se quebrou na sua mão. Então ele tornou a fazer dele outro vaso, um novo vaso. Deus quer fazer de você um novo vaso. Aquele vaso que até ontem, até agora, nesse momento, foi um vaso de desonra. Deus agora quer fazer um vaso de honra. Deus está fazendo um novo vaso nessa manhã e nessa casa. Deus está moldando esse barro agora. Ele faz tudo novo, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. O meu Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro, Ele é um Deus de recomeço. E Ele está dizendo, eu quero fazer de você nessa manhã um novo vaso. Você é um novo vaso. Você é um vaso que vai trazer alegria para a tua família. Você é um vaso que vai trazer alegria para Deus. Você é um vaso que vai trazer alegria nos ambientes. Você é um vaso que vai trazer a salvação nos ambientes. Você é um vaso que vai trazer a salvação na tua casa. Porque você é um novo vaso. Deus está te forjando nessa manhã. Deus está fazendo um novo vaso. Deus pegou aquele vaso que você foi até ontem. Deus está quebrando aquele vaso. Deus está dizendo, eu estou quebrando aqui. Essas alianças estão sendo quebradas. E eu estou fazendo de você um novo vaso. Um novo recomeço Ele está te dando nessa manhã. Um novo vaso. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus está transformando o seu caráter nessa manhã. O caráter tem que ser transformado. O nosso caráter precisa ser transformado. Nós precisamos ser homens de Deus. Nós precisamos ser mulheres de Deus. Nós precisamos ser famílias de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens que orem realmente. Homens que leiam a Bíblia realmente. Homens e mulheres que busquem a Deus. Que chorem na presença de Deus. Que chorem por essa nação. Que chorem por esse país. Que chorem pelo mundo. Que chorem pela sua família. Que não se conformem conforme estão vivendo. Da maneira que nós estamos vivendo. Deus está buscando homens e mulheres, vasos novos para Ele encher. Quem que deseja ser um vaso novo para ser cheio nessa manhã? Deus quer te encher nessa manhã. Deus está buscando novos vasos, Ele está formando novos vasos, para que possam ser vasos agora de honra, cheios do Espírito Santo. Quem deseja ser esse vaso? Você deseja ser esse vaso? Ou apenas você deseja continuar sendo um vaso de enfeite, meu irmão? Que é muito bonito por fora. Mas por dentro, como Jesus falava já, sepulcros caiados. Só serve para ornamentar. Muito bonito por fora, mas por dentro está destruído. Por dentro cheira mal. Por dentro está podre. Por causa da contaminação do pecado. Existem vasos assim. Pessoas chegam até nós, orgulhosas, com o nariz em pé. Quando você olha aquelas pessoas, você diz, nossa, que vida perfeita que ela tem. Não tem nenhum problema. E quando a pessoa chega e conta a história dela, que ela vomita em cima de você toda aquela história, você vê que ela é uma miserável, que ela está destruída. Um vaso aparente, muito bonito, mas por dentro um vaso caiado, arrebentado, destruído, fedorento, bolorento. Pare de ser um vaso assim. Seja um novo vaso na presença do Senhor. E tornou a fazer dele outro vaso. E tornou a fazer dele outro vaso. Jesus não conserta vasos. Ele faz um vaso novo. Jesus, ele não conserta nada. Jesus, ele faz novo. Ele não veio para consertar algo que aconteceu lá no Éden. Jesus veio para cumprir o propósito de Deus. Jesus veio para cumprir o plano de Deus. Não pense, muitas pessoas pensam que Jesus veio para consertar
o pecado que Adão cometeu lá no Éden, porque Adão fez errado e agora Jesus teve que vir consertar. Jesus não veio consertar nada que Adão fez errado, não. Jesus veio restaurar, Jesus veio fazer de novo, Jesus veio nos religar a Deus, Jesus veio nos aproximar de Deus, Jesus veio fazer de nós um novo vaso, um novo recomeço com Deus. Não pense que Jesus veio consertar algo, não. Porque saiu dos planos de Deus, Jesus veio fazer o novo em nós, Jesus veio fazer o novo em você, Jesus veio fazer o novo na minha vida e na tua casa. Venha para a forma de Deus, venha ser um novo vaso. Deixe aquela forma antiga, aquela forma rançosa, deixe aquele vaso fedorento, meu irmão, e deixe Deus fazer um novo vaso na tua vida. Nessa manhã, o chamado de Deus é para que você seja um novo vaso, um vaso de honra, um vaso realmente purificado. Tornou a fazer um novo vaso. Você tem a oportunidade de estar nas mãos do oleiro. E se preciso for, deixe ele te quebrar e fazer de novo. E se preciso for, deixe o oleiro te quebrar, meu irmão. E deixe ele fazer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes, e de novo, e quantas vezes precisar. Deixe o oleiro fazer de novo. Jesus tem um novo começo para você. Jesus quer fazer de você um novo vaso. Deus quer fazer um vaso novo de você. Que tipo de vaso você quer ser nessa manhã? Que tipo de vaso você está sendo nessa manhã? Eu quero te dizer que o oleiro sabe. O oleiro sabe que tipo de vaso você é. Você pode esconder da tua mulher. Você pode esconder do teu marido, você pode esconder das pessoas, você pode esconder dos teus filhos, mas você pode esconder do pastor, você pode esconder do chefe, mas você não esconde do oleiro. O oleiro te formou e ele sabe que tipo de vaso você é. Você não consegue se esconder do oleiro. Você não consegue esconder que tipo de vaso você é do oleiro, porque foi o oleiro que te fez. Ele sabe que vaso você é. Ele sabe que tipo de vaso você é. Vasos de honra. E eu queria te convidar nessa manhã a você ser esse vaso de honra. Eu queria te convidar nessa manhã, você que nunca fez uma aliança com Jesus Cristo. Você que nem sabia ou nem entendia até essa manhã que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador. Eu queria te convidar nessa manhã a entregar a tua vida a Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Convide Jesus para entrar no teu coração. É uma oração bem simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo nessa manhã como o meu Senhor, como o meu Salvador. Eu te recebo para que agora eu possa ser um vaso de honra. Faça essa oração. Você que está fazendo essa oração, coloque aí no chat da igreja. Eu estou orando. Eu estou aceitando Jesus. Jesus está entrando na minha vida. Coloque aí no chat da igreja. Você que deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo. Você que precisa e deseja entregar a tua vida para Jesus Cristo. Para que você agora deixe de ser esse vaso de desonra que você foi até aqui. Para ser um vaso de honra. Porque o oleiro está aqui. O oleiro está aí na tua casa. E o oleiro quer amassar esse barro. E o oleiro quer transformar esse barro. E o oleiro quer fazer desse vaso, agora desse barro, um vaso de honra. Deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa Jesus entrar no teu coração e mudar a tua história, e mudar o teu coração, e mudar o teu destino. Ele quer te fazer um novo vaso. Ele quer te fazer um vaso de honra. Vamos orar? Podemos orar nessa manhã? Vamos orar juntos? Feche teus olhos. Pegue na mão da tua esposa, do teu marido, de quem você está, de quem está próximo de você. Pastor, eu estou sozinho, então se ajoelhe, se dobre aí, se sente, feche teus olhos, clame pelo Senhor, ore aí. Vá pedindo para que o oleiro agora te purifique, que o oleiro tenha te revelado nessa manhã quais são as impurezas que precisam sair da tua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos moldado. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que nós somos barro. E o barro por si só não tem valor. E o barro por si só ele é pisoteado. O barro, Pai, ele não tem querer. O barro, ele é frágil.
mas esse barro, Pai, ele é a matéria-prima que o Senhor escolheu, Pai. E eu sou esse barro. Aqueles que nos escutam nessa manhã são esse barro. O barro que é a matéria-prima. Então o Senhor nos molde nessa manhã. Nos faça, Senhor, vasos de honra nessa manhã. Nos transforma, Senhor, como vasos agora aperfeiçoados para toda boa obra do Senhor, para sermos santificados, para sermos úteis ao Senhor, para levarmos o teu amor, Senhor, para realmente sermos cheios do Espírito Santo. Abençoe cada casa, Senhor, nessa manhã, Pai querido, abençoe os corações. Encha cada coração agora, Pai, com a presença do Senhor, com o teu Espírito Santo de Deus. Molde, Senhor, tira todas as impurezas, deixa as impressões, Senhor. O Senhor tem deixado as impressões do Senhor, do teu DNA em nós, que somos esse barro, e nos tornamos em vasos agora, vasos de honra, Senhor. Tudo aquilo que serviu até agora, Pai querido, para ser desonra, Senhor, nós lançamos fora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos os vínculos, Pai. Nós quebramos agora, Pai, as alianças com os pecados, ó Pai. Todo pecado, Deus, que nos transformou em vaso de desonra, que seja quebrado nessa manhã. Mas, Pai, se preciso for, quebra a minha vida. Quebra, Senhor, e amassa, Senhor, e faz de novo, mas agora me faz um vaso de honra, faz dos teus filhos vasos de honra nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente nessa manhã. Que Deus possa ter ministrado no teu coração. E que você agora seja um vaso de honra, um vaso cheio do Senhor Jesus. E eu queria convidar a pastora Fabíola, ela vai estar agora liberando uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Ela vai estar orando sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Vamos orar? E eu quero abençoar a sua vida e também quero reforçar que quarta-feira é dia do nosso Drive-in Movie. Não perca, não fique de fora. Se você ainda não fez a sua inscrição, ainda está tempo. Faz lá pelo aplicativo IBBR e esperamos por você lá. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.